Com alegria que a gente saúda todos vocês, povo de Deus, amados irmãos e queridos que gostam de ler, meditar a palavra de Deus com a gente, através deste veículo de comunicação. E nesse momento a gente vai fazer isso, fazer uma meditação, pedir orientações ao nosso Pai, para que assim Ele esteja presente conosco, através de seu Santo Espírito, nos dando sabedoria, para a gente ler, meditar e entender a palavra, conforme assim Ele queira falar com a gente, e nos dê vocação para a gente obedecer, colocar em prática no dia a dia, porque Jesus falou e verdade é: bem-aventurados aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que ouvem e que obedecem a palavra de Deus, porque esses são chamados filhos de Deus. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma meditação na palavra de Deus, onde se encontra em João, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Mas antes vamos orar a Deus e dizer assim: Pai Santo que estás no céu, Santo, Santo, Santo é o teu nome, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor se faça presente conosco, através de seu Santo Espírito, com o intuito, Senhor, da gente entender a sua palavra como realmente o Senhor quer falar conosco. Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor nos dê a sua intelectualidade, o seu saber, através de seu Santo Espírito, para a gente amar a sua palavra, amar o Senhor, a Deus, sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, como assim nos ensinou o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tua palavra está registrada nas Escrituras, e todo aquele que ouve, crê e obedece, salvo está, porque são purificados através da palavra e lavados e remidos através do seu sangue, do sangue de Cristo manado na cruz. Pai, nós te pedimos, se faz presente conosco, abençoa nós que estamos lendo e meditando, e abençoa todos aqueles que conosco estão também lendo e meditando a sua palavra juntamente conosco. Então o Evangelho de Jesus Cristo vai ser João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: a reencarnação do Verbo é o título da leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a luz verdadeira, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas nasceram da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Meus amados, queridos irmãos, prezado povo de Deus, todos nós, a gente que gosta de ouvir, meditar, e sente a sede de se alimentar da palavra de Deus e obedecer. É maravilhoso um momento como este. Vamos meditar no texto sagrado que a gente acabou de ler. João capítulo 1, onde narra a existência da palavra de Deus desde o princípio, que estava com Deus. E esse verbo, ou a palavra de Deus, era o próprio Deus. Tudo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E se não fosse a palavra de Deus e o poder de Deus, nada do que existe existiria. Glória a Deus, glória a Jesus, por toda a existência. A palavra que criou todas as coisas, inclusive o ser humano caiu no pecado lá no Jardim do Éden. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, envia a sua palavra ao mundo. Ele gera um ser humano no ventre de uma mulher, Jesus como ser humano, filho de mulher, nascido de mulher, para nos resgatar da lei. E assim esse ser humano é gerado pelo Espírito Santo. Depois que Jesus nasce, que começa a falar as primeiras palavras, já era e é a palavra de Deus que veio ao mundo através de Jesus e se fez carne em Cristo e habitou entre os seus. Até aqueles que receberam e creram tornaram-se filhos de Deus. Mas ele veio para a sua criação. Alguns dizem foi para os judeus. Sim, a nação predileta no início, lá segundo a carne e o sangue, era a nação escolhida de Deus, os judeus. Mas os seus o rejeitaram, não só os judeus, mas toda a criação. Ele estava no mundo, e o mundo que foi criado por intermédio da palavra de Deus não conheceu a Jesus, a palavra de Deus que estava ali, se feita carne, na pessoa do Senhor Jesus. Como ele disse, nada do que eu falo, falo de mim mesmo, mas o que eu falo, falo daquele que me enviou. Deus, em sua rica misericórdia, além de criar todas as coisas por intermédio do pecado, por intermédio de sua palavra, o homem cai no pecado, lá no Jardim do Éden. E Deus, rico em misericórdia, envia a palavra dele ao mundo, para que todo que nele crê, no verbo de Deus ou na palavra de Deus, creia e obedeça, seja salvo, limpos pela palavra, como ele disse, Jesus falou, vós já estáis limpos pelas palavras que ouvistes. No momento em que a gente ouve a palavra de Deus, tendo nela crido, a gente passa a ser selado com o Espírito Santo da promessa e passa a ser filhos de Deus. Porque o texto narra aqui que, quando ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que ouvem, creem e obedecem. E até hoje é assim. Como a palavra de Deus hoje é rejeitada nesse mundo pecaminoso, mundo que foi criado pelo próprio Deus, mas muitos não dão ouvidos à palavra de Deus, porque não têm ouvidos para ouvir, mas acha melhor dar crédito às coisas mundanas que são inimigas de Deus, as concupiscências carnais, os prazeres carnais, deixam de crer na verdade que é a palavra de Deus, para crer nas doutrinas e preceitos de homens, que vem até de contrariedade à palavra de Deus. A esses aí,
não terão direito de entrar na cidade santa pelas portas, porque é através do crer e obedecer. A salvação vem pela fé dada por Deus, para que nenhum ser humano, nenhuma carne e sangue se vanglorie. Porque no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, meus irmãos, a gente nasce segundo a vontade da carne, através de um sentimento amoroso de nosso pai sanguíneo e de nossa mãe sanguínea. Eles nos geram através do santo matrimônio. Mas o segundo nascimento vem da vontade de Deus. Não é mais da vontade do varão nem da varoa. O segundo nascimento só vem da vontade de Deus. A carne e o sangue não é mais participante do segundo nascimento. O homem e a mulher, eles não têm mais participação no segundo nascimento, que é o novo nascimento, para poder herdar o reino dos céus e ser selado com o Espírito Santo da promessa. No momento que a gente ouve o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido com o intuito de obedecer, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é dom de Deus, é dádiva de Deus, para que nenhum homem se vanglorie, mas que dê glória a Deus e seja gratos a Deus pela infinita misericórdia e graça dele, desse Senhor maravilhoso, Criador de todas as coisas, que nos constituiu Jesus Cristo, seu amado Filho, como nosso eterno Salvador, a saber, todos aqueles que ouvem e obedecem os ensinamentos do Senhor Jesus, que estão nas Escrituras Sagradas. Ter cuidado, meus irmãos, porque Jesus nos deu todo o ensinamento. Ele fala sobre aqueles que deixam de crer na verdade, que é os ensinamentos dele, do próprio Jesus, na palavra de Deus, deixa de crer na palavra de Deus para crer nos ensinamentos humanos, que muitos, eles, o ser humano sem o Espírito Santo, eles não têm compromisso com Deus e por isso ensinam até doutrinas contrárias a Deus. E aí onde Jesus diz claramente sobre o que já dizia Deus através dos profetas, por exemplo, através do profeta Isaías, que dizia: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixa de dar crédito à palavra, à verdade, que é Deus, para dar crédito a doutrinas e preceitos de homens. E aí onde Jesus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, disse Jesus, que está no céu. Aqueles que obedecem à palavra de Deus serão os que hão de ser salvos, os que nascem de novo, porque os que são nascidos da carne, no primeiro nascimento, é filho da carne, e se permanecer nas concupiscências carnais, se permanecer na prática das obras que não agradam a Deus, que são as obras pecaminosas, adultério, mentira, feitiçarias, enfim, tudo aquilo que não agrada a Deus são concupiscências carnais e são obras inimigas de Deus. E quem pratica tais obras, diz a palavra de Deus, verdade é, que não entrarão no reino dos céus. Jesus confirma e diz que só entra no reino dos céus aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Quem não nascer de novo, permanece sendo filho da carne, filho do homem, homem pecaminoso, que herdou a desobediência de Adão e Eva lá no jardim do Éden. O primeiro homem que desobedeceu a Deus, e através desse homem veio a morte física de toda a humanidade e o distanciamento de Deus. Só podemos nos tornar filhos de Deus através do novo nascimento. Só podemos nos aproximar de Deus através do segundo homem, Jesus Cristo,
o homem que veio do céu. A palavra de Deus que veio, desceu do céu e é alimento para todo homem espiritual, é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a pedra viva e angular que Deus assim prometeu para a construção e para segurar a igreja de Deus vivo. Jesus é a pedra principal e nós, os chamados para fazer parte dessa igreja, a gente faz a soma com essas pedrinhas para oferecer sacrifícios vivos a nosso Deus vivo. Sim, porque aqueles que saem da morte para a vida, que é um trabalhar de Deus, saem do mundo pecaminoso e vêm para fazer parte do corpo de Cristo. Eles recebem vida e vida com abundância. E é um povo vivo, porque recebe vida de um Salvador vivo que morreu e ressuscitou, está vivo à direita do Pai, para interceder pela sua santíssima igreja e obediente a Ele. Jesus Cristo, que é Filho do Deus vivo. Deus é um Deus vivo, Ele tem ouvidos e ouve. Os olhos de Deus estão em todo lugar na terra, ninguém foge de Deus, ninguém escapa de Deus. Se o ser humano, no seu primeiro estado natural, vive fazendo as suas malfeituras, desobedecendo a Deus, pensando que Deus não está vendo, errado está, porque Deus vê todas as coisas. Deus nos vê a gente até na escuridão. Aqueles que gostam de fugir da luz e praticar suas obras pecaminosas lá naqueles cantos escuros, Deus está vendo. Aqueles que entram num carro vidro fumê e pensam que está se escondendo de Deus, está muito enganado. Está se escondendo dos homens, da sociedade humana. Aí entra naqueles motéis, dentro de um carro vidro fumê, pensando que está abafando, diante dos homens sim. Que o homem, ele não vê o que Deus vê, Deus vê tudo. Mas todos nós vamos um dia se ficar diante de Deus. Aqueles que creem e obedecem a Cristo aqui já receberam vida e vida em abundância. Esses já saíram das trevas para a luz, da morte para a vida, e esses já estão salvos, vão aos túmulos. Aqueles que se converteram pelo poder de Deus, deixaram a vida pecaminosa, as coisas que não agradam a Deus, o pecado, eles morrem a morte física, mas vai esperar Jesus nos túmulos. Eles estão dormindo para no dia da vinda do Senhor, eles virem ressuscitados com Ele. Mas aqueles que não dão crédito à palavra de Deus e permanecem fazendo as obras, concupiscências carnais, não creem em Deus, porque se eles crescem em Deus, eles não fariam tantas coisas absurdas. O homem natural, que não tem o Espírito Santo, que não tem a sabedoria de Deus, quando ele vai praticar o mal, por exemplo, um crime, ele olha para o norte, olha para o sul, para o leste e para o oeste. Se ele perceber que não tem nenhum ser humano olhando, ele pratica aquele crime. Ele rouba, ele mata, ele faz tudo quanto não presta, ele adultera, porque pensa que está fugindo de Deus e não crê em Deus, porque se eles crescem em Deus, eles saberiam que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus está em todas as partes, Deus vê tudo, tudo está registrado. Antes da gente nascer, quando a gente estava se formando no ventre de nossa mãe, como diz a palavra, o Senhor já estava vendo até o formato de nossos ossos e o crescimento dentro do ventre da mãe. Ele já sabia até a forma da gente andar. Esse é o Deus infinitamente poderoso que conhece todo o povo, tanto os que são dele. Deus conhece aqueles que são seus, e Deus conhece também o joio, como também Deus conhece o trigo.
E ele, através de sua onisciência, onipotência e onipresença, ninguém foge de Deus. Quem escapa das mãos do Senhor? Ninguém. O único escape é se converter à palavra de Deus, é se render, é crer e obedecer, e assim nossos pecados serão perdoados através de um arrependimento constituído por Deus, e através do crer na palavra nós somos limpos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Esse é o escape. É o único escape que tem para a humanidade, para escapar da ira vindoura, é se converter à palavra de Deus, mas isso é um proceder do próprio Deus, através do Espírito Santo, que é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Porém, meus queridos e amados irmãos, crer na palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, é uma certeza que vamos diretamente caminhando para o trono da graça, para nos encontrar, para adorar a esse Deus maravilhoso. Salvos em Cristo somos no momento que a gente crê e obedece. Mas aqueles que deixam de crer na verdade, que é a palavra de Deus, para obedecer às doutrinas e preceitos humanos, Jesus diz que muitos vão chegar lá enganados e vão procurar coisas que não existem, porque eles não seguiram os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos das Escrituras, os ensinamentos de Jesus. Várias coisas são ensinadas por seres humanos. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome? Jesus disse: não, foi em meu nome não. Eu nem vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez tenha sido aqueles, ou é aqueles, que expulsaram demônios, porque Jesus falou que o adversário, o diabo, é mentiroso e é enganador e é homicida desde o princípio. Ele pode se transformar para enganar, querer ser anjo de luz, que ele não é anjo de luz, ele é agora anjo das trevas. Mas mentindo, ele vai enganar muitos. E muitos vão chegar lá enganados, pensando que expulsou demônios em nome dele, mas foi através da doutrina dos homens, orando a uma mulher, a um ser humano, dizendo que é santo e pedindo em nome desses santos que não existem. A Bíblia diz que os santos de Deus existem, são aqueles que são separados do mundo, mas nenhum deles ressuscitou ainda. Estão aguardando a vinda de Cristo para ressuscitarem e ir para a glória, os obedientes a Deus. Os desobedientes estão esperando em um lugar provisório, também chamado inferno, até a vinda de Cristo para ressuscitarem para a vergonha e ser lançados no lago de fogo, onde já está lá o diabo, a besta e o falso profeta. Mas os santos de Deus, os obedientes à palavra, eles estão aguardando no paraíso, aguardando a segunda vinda de Cristo para ressuscitar e para a glória eterna, usufruir do gozo eterno com Cristo. Meus irmãos, muitos vão chegar enganados procurando doutrinas ensinadas por homens, quando a Bíblia diz claramente que Deus não tem genealogia. Deus não tem genealogia. Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem início de dias e nem fim de vida. Deus é eterno, é criador de todas as coisas, é pai de todos aqueles salvos em Cristo. Mas muitos vão chegar lá enganados e procurando uma mãe de Deus no céu. A palavra de Deus diz que nós só temos um só Senhor, espiritualmente falando, um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Nós fomos chamados para ser batizados e fazer parte num só corpo de Cristo, o qual Jesus Cristo é o único cabeça, governa esse povo
separado do mundo pecaminoso para fazer parte da igreja, membros da igreja de Cristo, qual ele é o cabeça e governa todo esse povo. Muitos vão chegar lá enganados, dizendo e procurando a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Melquisedeque veio apontando para o Cristo como Filho de Deus. E com Jesus como palavra de Deus, criou todas as coisas. Ele é o próprio Deus como palavra. E Melquisedeque apareceu a Abraão sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem início de dias e sem fim de vidas. E o que é que significa isso aí? Tipifica Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo como Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus veio ao mundo. Para vir ao mundo, Deus tinha que gerar um ser humano puro através do Santo Espírito. E ali gerou Jesus Cristo no ventre de uma mulher. Depois que Jesus nasce, a Palavra de Deus se faz carne em Cristo e habita entre nós. Jesus Cristo como ser humano tem genealogia, tem mãe, teve mãe. Mas Jesus Cristo como palavra de Deus, ele não tem genealogia. Jesus Cristo não tem pai, não tem mãe como Deus, não tem início de dias nem fim de vida. Jesus Cristo é uma eternidade, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Então, vamos deixar de crer de uma forma perdida nas doutrinas e preceitos de homens que vêm contrário à palavra de Deus. E creia na palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Creia nos ensinamentos de Cristo, que com certeza nós estaremos caminhando para o Pai, para o Deus Criador de todas as coisas. Com certeza salvos somos, se a gente crê somente na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, que Deus assim autorizou. Todo joelho se dobrar diante de seu Filho amado, até os anjos do céu o adorem. Adoração somente ao Pai, ao que está sentado no trono, o Criador de todas as coisas, o único Deus, e ao Cordeiro de Deus, que Deus assim nos constituiu. Está autorizado todo joelho se dobrar diante do Senhor Jesus, diante da palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Está autorizado por Deus toda língua, toda boca confessar que Jesus é o Senhor. Está autorizado por Deus a gente pregar e dizer que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, filho de mulher. Jesus Cristo, Deus, sempre existiu. Não é filho de nenhum ser humano. Jesus Cristo, como Deus, não tem um pai segundo a carne, não tem uma mãe segundo a carne, não. Jesus Cristo, como Deus, ele é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Ele não tem genealogia. Ele não tem pai nem mãe. Ele não tem início de dias e nem fim de vida. Então, saibamos nós que a grande serva de Deus aqui na terra, que foi mãe de Jesus Cristo, ser humano, ela foi salva em Cristo. E lá ela vai estar no meio dos salvos. Como mulher, não. Jesus disse que lá não vai ter diferença de sexo. Lá não se casam nem se dão em casamento. Lá na ressurreição dos mortos. Mas todos, tanto os homens que serviram a Deus aqui na terra, como as mulheres, não vão ressuscitar em corpo sanguíneo, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, mas vão herdar o reino de Deus, transformados, lavados e remidos no sangue de Cristo. Vamos receber corpos incorruptíveis, corpos espirituais, angelicais, para iguais aos anjos a gente ser. Não se casa, não se dão em casamento, mas seremos iguais aos anjos de Deus no céu. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja e com minha família. Também esteja com todos vocês,
Meus queridos e amados irmãos e amigos desse canal, Deus abençoe vocês e todos os familiares, em nome de Jesus, hoje e até a vinda de Cristo. E depois da vinda de Cristo, sequenciaremos com Ele para a glória eterna. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, hoje e sempre.